Deixa eu apresentar. E aqui eu tenho que, na verdade, isso, pronto. O tema de hoje, o que é a morte, né? Nós utilizamos como base, tá, o estudo de hoje, 2 livros, mas eu confesso que eu fui no Evangelho também, porque eu sou dessas. Então, o que é a morte, de acordo com o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno? Bom, para começarmos a falar sobre esse tema, nós temos que voltar um pouquinho nos princípios básicos da doutrina espírita. Porque a gente vai, ao longo da tarde, a gente vai perceber que é essencial para nós espíritas conhecermos essa base, que é a base principiológica, que muitos torcem o nariz, mas que ela é de suma importância para a gente compreender a continuidade daquilo que a espiritualidade nos informa e vem nos ensinar. Então, vamos falar sobre a imortalidade da alma, que é um dos princípios, como já falei. E para iniciarmos esse estudo da imortalidade, nós temos que recordar, eu vou trazer uma noção de futuro, porque a questão da imortalidade da alma, ela está atrelada a essa noção de futuro. Provavelmente vocês já escutaram ou já leram a seguinte frase, que o homem tem um sentimento inato do futuro. O que é isso? Vamos traduzir? Uma coisa bem prática. Quando você vai ao mercado para fazer a sua lista de compras para a semana, você planeja aquilo que irá comprar. E o seu planejamento, na verdade, ele é uma consequência da sua projeção para o futuro. Você pensa, dia tal a gente vou fazer isso, no outro dia eu vou fazer aquilo, preciso de material de limpeza, porque tudo isso é um planejamento de acordo com o futuro. Então, você se projeta no futuro e faz a sua lista de mercado. Todo mundo faz, independente da crença religiosa. Quer ver outra fonte? Um exemplo bem básico. Os jovens que estão prestando o Enem, eles quando prestam, né? Porque antigamente era o vestibular. Eu acho que hoje em dia não há, mas é só o Enem. Em algumas faculdades que fazem a prova de acesso diferenciada. Mas quando eles escolhem o curso, eles escolhem porque se projetam no futuro. Imagina, olha, daqui a tantos anos eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com engenharia, quero trabalhar com informática. Então, eles escolhem agora, pensando no futuro. Isso só é possível porque nós temos esse sentimento inato do futuro. Só que, para determinado grupo de pessoas, essa noção de futuro ela é limitada. Limitada no tempo, limitada à existência corpórea. Ou seja, eles entendem que tudo, a morte física, a morte do corpo, termina tudo. Tudo tem fim. Então, a noção de futuro ela é limitada desde o nascimento à morte do corpo, morte da matéria. Então, são os materialistas, aqueles que acreditam que só existe a matéria. Nada acontece após a morte. A morte é o fim. Então, esse é o primeiro grupo de materialistas. Eles não acreditam na imortalidade da alma. Bom, passamos, então, ao segundo grupo, que são o grupo dos espiritualistas. Para esse grupo, o futuro ele se estende para além da morte do corpo físico. A matéria perece, morre, mas o espírito permanece. Então, essa ideia de que algo existe e esse algo chamamos de espírito ou alma, esse algo existe para além do corpo, são os espiritualistas. Espiritualistas, quem são os espiritualistas? E aí você tem, vamos para uma segunda divisão. Os panteístas, né, o panteísmo, é aqueles que acreditam que o que acontece depois, a grande questão dos espiritualistas é o que acontece após a morte do corpo físico. Eles sabem que existe algo que permanece. Permanece porque é imortal.
Mas o que acontece com isso? Bom, de acordo com o panteísmo, esse espírito ele volta para um todo. Ele de acordo com o panteísmo, ele tem a individualidade do indivíduo ocorre quando esse espírito se encontra acoplado ao corpo, e esse individualismo morre, acaba com o óbito, porque esse espírito imortal se junta a um todo, se junta a um grupo. A um grupo não é bem grupo, é um todo mesmo, é como se fosse algo unificado. Já existem outros grupos, e aí nós temos como exemplo os católicos, os protestantes, os umbandistas, os espíritas, os judeus, os hindus, que acreditam que a alma sobrevive após a morte do corpo. Existe a imortalidade da alma, e essa alma possui uma individualidade. Veja, depois, cada ramificação vai trabalhar essa individualidade e tem outros pontos também. Mas a base na qual elas trabalham com essa questão da morte, que é a imortalidade da alma, é comum para todos. A imortalidade da alma e a sua individualidade. E aí que a gente abre um parênteses, porque Kardec já vinha trabalhando isso. Esse é um ponto inicial para a tolerância religiosa. Todos nós temos uma base comum. Então, é muito interessante isso, até fica como reflexão para a tolerância, né? Para discutirmos mais à frente, não hoje, mas sobre a tolerância religiosa. Bom, então, se todos nós acreditamos, nós espíritas, que agora estamos aqui numa reunião, uma palestra pública espírita, se nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma e que essa alma possui uma individualidade, ou seja, nós sabemos que existe um futuro para além do corpo, da matéria. Por que ainda temos dificuldade em falar sobre a morte? Por que a morte ainda, falar da morte, e eu estou repetindo morte de propósito. Por que tentamos, vamos dizer assim, diminuir um pouco esse impacto, né? Utilizando o eufemismo, é a viagem, né? A passagem, é a travessia. Por que nós ainda temos uma dificuldade de falar sobre a morte? E essa dificuldade, embora nós somos espíritas e sabemos que existe a imortalidade da alma, por que falar sobre isso ainda nos atinge? Há uma questão cultural, sem dúvida alguma, há uma questão de desconhecimento, na verdade não é desconhecer, eu acho que na verdade há uma questão de apreensão do conceito. O que acontece? Nós lemos, nós estudamos a doutrina, então nós sabemos que o corpo ele tem prazo de validade, ele morre, mas que a nossa alma permanece. Então, nós sabemos, nós temos dificuldade de passar para o conhecimento. A gente tem dificuldade de captar o real significado. Então, temos aí essa questão de dificuldade em falar sobre a morte. E eu acredito que nós devemos começar a falar nesse termo. Porque quanto mais se fala, mais se estuda, mais se compreende e mais se desmistifica. Inclusive, eu acho que nós temos que começar a falar sobre a morte com as nossas crianças e jovens. Óbvio que respeitando a capacidade cognitiva de cada um, respeitando o seu limite etário, trazendo de abordagem de forma com que eles possam compreender. Mas nós temos que trabalhar isso, né? No livro Céu e Inferno, é informado que a insuficiência de noções sobre a vida futura é que traz esse medo da morte. Então, nós temos que desconstruir esse medo para facilitar. Temos que conversar na família. E temos tanto esse medo que, às vezes, reparem só, as pessoas falam coisas como poxa, ele era tão bom e já morreu. Gente, se ele é bom, que bom, quer dizer que ele cumpriu. Se ele desencarnou,
O corpo morreu, o espírito voltou para a pátria espiritual, o espírito voltou para casa, gente. Olha que coisa boa. E aí nós temos essa dificuldade. A morte, ela é um fenômeno natural. E nós, espíritas, com o conhecimento que já nos foi fornecido pela espiritualidade, nós temos que estar preparados para ela. Por quê? Porque faz parte da nossa evolução. Se a gente parar para pensar rapidinho, nós somos reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação. Então, você já imaginou quantas mortes nós já tivemos? Quantos nascimentos nós já tivemos? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso de uma forma mais calma, mais plena. E para iniciarmos esse estudo, para falarmos ainda sobre, para começarmos esse papo sobre a desmistificação da morte, vamos trazer aqui o que é a morte em si. A morte é um fenômeno biológico e natural, que decorre do esgotamento dos órgãos. Então, o que acontece? Nós temos um corpo que nos foi emprestado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa exercer as nossas provas, as nossas missões, para que nós possamos, em alguns casos, ter as nossas expiações. E um dia, esse corpo, como qualquer máquina, irá parar, porque os órgãos irão se esgotar, vão parar. Então, a morte, ela é um fenômeno biológico, porque isso aqui é orgânico e natural. Bom, se a morte é um fenômeno biológico natural, se o meu corpo irá morrer, o que vai acontecer com o meu espírito? Porque eu sei que o meu espírito é imortal. O que vai acontecer com esse espírito? Bom, vamos iniciar aí o processo de desmembramento do espírito ao corpo. E esse desprendimento, pelo que a espiritualidade nos informa, ele não é feito de uma forma bruta. Não é capum, morreu, pum, foi embora. E a morte, só para esclarecimento, a morte não ocorre porque houve desprendimento do espírito. Não, o desprendimento ele é posterior à morte do corpo físico. Então, temos o desencarne, a pessoa morre, e aí você tem o desprendimento da alma ao corpo físico. E esse desprendimento, ele está relacionado ao apego que nós sentimos, tanto o apego material, o apego às pessoas, e a paz e a tranquilidade que conseguimos juntar ao longo do caminho. Porque, vamos lá, como esse desprendimento, ele é gradual, porque nosso perispírito, está acoplado ao nosso corpo, não é por um único ponto, não é por um único laço, são vários pontos nos quais você tem esse acoplamento do espírito ao corpo. Com a morte, esses espíritos, esses laços vão sendo alargados, afrouxados e há o desprendimento total. Mas são vários laços. De uma forma bem didática, e essa imagem não é minha, é do Alexandre Caldini, estava assistindo, e ele fala o seguinte, ele associa um tênis, sabe aquele tênis que você coloca no pé super apertado? Puxa aquele cadarço ali todo apertadinho? Então, é isso. E aí, o que acontece? Quando você quer tirar o sapato, você tem que afrouxar aqueles laços. Então, você vai afrouxando até que você consegue tirar o seu sapato, tirar o seu tênis. É isso que acontece, gente. É esse afrouxar desses laços. Só que esse afrouxar não é de imediato. Ele é gradual, ele é temporal, ele vai num tempo, determinado tempo. E esse tempo, meus amigos, é dado de acordo com a evolução de cada um. Ou seja, de uma forma mais tranquila, mais sintética possível, de acordo com o apego que nós temos, ou o desapego, e de acordo com a nossa paz, a nossa tranquilidade. Apego, que apego é esse? Bom, é o apego aos bens materiais como um todo. E aí é o meu carro, é a minha casa, são as minhas joias,
é aquilo que eu colhi. Esse apego faz com que, na verdade, esse laço fique cada vez mais forte, porque a pessoa, o espírito, na verdade, ele se compreende, ele se vê como matéria. Não sei se estou conseguindo transmitir. Ele é um apego tão forte aos bens materiais, às coisas materiais, que ele tem dificuldade em se soltar, porque ele não quer sair daquela matéria. Tem dificuldade em entender que tudo aquilo que ele tem, de nada serve no plano espiritual. Tudo que tem material, que, na verdade, o que nós levamos? As nossas impressões, os nossos sentimentos. Mas os bens materiais nós não levamos. Então, meu carro é o dinheiro que a gente acumula. Mas também, eu coloquei ali, não sei se vocês lembram, a questão do apego também ligado a pessoas. Nós temos um apego também, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, a minha filha, são os meus amigos. Vocês conhecem aquelas pessoas que têm ciúmes dos próprios amigos? Que quando descobre que o amigo está conversando com outra pessoa, a pessoa fica transtornada. É um apego, é uma posse que as pessoas acham que elas têm sobre as outras. Isso também é apego. Um apego ao culto do corpo, coisa cada vez mais que aumenta cada vez mais. É claro que quando a gente fala do corpo, da matéria, isso aqui, como eu falei, foi emprestado. E nós temos que cuidar muito bem disso aqui, porque é através desse corpo que eu exercito o meu aprendizado. Só que o excesso é prejudicial. Tudo que é em excesso é prejudicial. Então, temos o culto ao corpo. O culto ao corpo que ganha cada vez mais formas incompreensíveis, não, mas que não existem na realidade, surreais, formas surreais. São as pessoas que hoje em dia, por exemplo, se veem que você consegue colocar um filtro numa rede social e aí ele modifica o seu rosto, porque ele está com um filtro, e aí a pessoa acha que ela somente é aquilo. Então, ela vai aos consultórios médicos, esteticistas e afins, buscar aquela imagem que um computador, através de um software, diz para ela que ficaria adequado a ela. Isso é muito perigoso, isso foi muita coisa em volta ali, tem muita coisa por dentro, muita questão de autoestima, de percepção. Isso é da área da psicologia. Mas esse apego ao físico, é claro que ele é um apego e dificulta o nosso desenlace também. Que a gente não quer abandonar aquele corpo que nós construímos com tanto afinco. É claro que a vaidade ela é inerente, tá? Eu não estou falando aqui de certa vaidade, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, a vaidade ela existe. Ponto. Eu estou dizendo dos excessos em relação a essa vaidade, os excessos em relação a isso. Então, esse apego às pessoas, a minha filha, como eu coloquei essa charge que eu achei maravilhosa, que é o cara fazendo a terapia e a mãe responde, ou seja, a mãe vai até a terapia, que é o meu filho, ninguém presta para o meu filho. Nós ainda temos essas imperfeições, esse apego, essa posse, e isso dificulta também. Tranquilidade e paz, como assim? A tranquilidade e a paz, elas interferem no nosso despreendimento. Conforme a gente tem que analisar essa tranquilidade e paz da seguinte forma. Santo Agostinho pede para que a gente, no final do nosso dia, faça uma autoanálise. Que a gente analise o nosso agir ao longo do dia e verificar se esse agir foi compatível com os ensinamentos morais do Cristo. Está adequado? Não está adequado? Por que não está adequado? Ou seja, Santo Agostinho foi o precursor do autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento, nós temos que colocar uma observação que não pode ser utilizada como desculpa, mas sim como aceitação para aprimoramento. Nós somos imperfeitos, somos espíritos imperfeitos.
Peço desculpa àqueles espíritos puros que, por acaso, estejam por aqui. Mas, a princípio, todos nós somos imperfeitos. E, por sermos imperfeitos, temos dificuldades, às vezes, no nosso trajeto. Porque temos nossas limitações, temos nossas dificuldades. Então, às vezes, nos colocamos em frente a encruzilhadas, como eu falei, dois caminhos, e nós não sabemos direito qual caminho tomar. Temos dificuldade, desviamos a nossa rota, por vezes. Aí depois a gente recobra a consciência. Opa, vamos voltar. E voltamos. Fazemos nossas escolhas erradas, sim, mas também fazemos escolhas corretas. Fazemos escolhas e tomamos a consciência que agimos errado e tentamos corrigir. Isso é essa tranquilidade e paz. Essa é a tranquilidade que a gente fala que é necessária para o desprendimento, que favorece o desprendimento. É que naquele momento você vai pensar, ok, eu posso ir, eu fiz o meu melhor. Não é fazer o possível, eu fiz o meu melhor, que é diferente. Eu fiz o meu melhor para seguir junto com Cristo. Errei, eu sei que eu errei, mas eu fiz o meu melhor. Então, essa tranquilidade, ela nos auxilia também nesse desprendimento, desse soltar os laços que nos permitem o caminhar para o retorno à vida espiritual. Desprendimento, né? E aí voltando ao céu e inferno, o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Então, nós temos aqui a informação de que o nosso desprendimento ele está diretamente relacionado se ele vai ser rápido ou mais lento, se ele vai ter sofrimento ou não, de acordo com o adiantamento do espírito. Então, qual o adiantamento? Dentro da nossa concepção de espíritos imperfeitos. É óbvio, porque senão, se falarmos só no grau de adiantamento, vamos achar que somente Francisco de Assis fez o desprendimento, né? Um dos exemplos, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, foram as figuras que, né, passam rapidamente aqui e elas fizeram o desprendimento de uma forma mais rápida. Só que não. Tem muitas pessoas no nosso dia a dia que provavelmente já fizeram um desprendimento ou quando fizerem esse desprendimento, farão de uma forma tranquila e amena. Por quê? Porque elas pautam a sua existência dentro dos padrões como ensinados por Jesus, os padrões morais. E aí, veja, vamos dar agora exemplos, porque é necessário... Deixa eu ver, eu acho que está aqui. Isso. Né? E vamos agora trabalhar um pouquinho para a gente poder ir para o concreto desse grau de desprendimento. Então, o desprendimento, resumindo até agora, fazendo rapidinho, nós somos espíritas. Então, o espírita tem como o espiritismo, o espírita tem como um dos princípios basilares a imortalidade da alma. Então, nossa alma, nosso espírito, ele tem um futuro que vai além da morte do corpo físico. Se a gente sabe que nós somos imortais e nosso objetivo é evolução, nós vamos continuar evoluindo mesmo após o desencarne. Vamos continuar evoluindo. Futuro, para nós, é uma visão mais longínqua. Ele não tem fim. Então, nós temos essa situação. Depois de a gente ter essa noção do espírito imortal, nós temos que entender que esse desprendimento do corpo, ele se faz com base no grau de adiantamento desse espírito. Ou seja, como esse espírito está em relação ao apego material, ao apego pessoal? Como é que ele está em relação a essa questão da paz e tranquilidade?
Será que ele tem feito esse autoconhecimento, essa busca em modificar o seu posicionamento? Foi como eu disse no início, a gente às vezes apreende os conceitos doutrinários e grava-os muito bem aqui, só que esquece de transferi-los para cá. A gente esquece de transferi-los para o nosso dia a dia. E é isso. Esse é o desprendimento. Então, quanto mais desmaterializado for o indivíduo, mais fácil será esse desprendimento. Opa, não, isso. Esse é o risco. Só que tanto mais desligamento do corpo seja mais lento. Ou seja, existe a questão do sofrimento. Quanto mais demorado for esse desprendimento, maior será o sofrimento do espírito. É claro, vocês imaginem. E aí a gente entra nos relatos. Entra nos relatos. Que relatos? Bom, uma coisa bem... Vamos começar pela coisa mais simples, assim, mais pura. No homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se separam das coisas terrestres, o desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não se prende mais ao corpo, senão por um laço tão fraco que se rompe, sem dificuldade, ao último batimento do coração. Um exemplo, quem já leu alguns livros espíritas, já leu aquela, eu acho que não sei se é no Ave Cristo, enfim, agora não vou saber o nome do livro. Ali o relato dos cristãos quando perseguidos. Eles eram colocados, presos e depois postos às feras, né? Era o grande circo romano. Quando os relatos são no sentido de que, quando eles entravam na arena, os cristãos entravam na arena, entravam cantando, rezando, a espiritualidade já tinha atuado ali de tal forma que já havia ocorrido o desprendimento quase que total do espírito, ficando apenas um laço fraco. Por quê? Porque quando ele veio aquele sofrimento pelas feras, quando veio aquela morte agressiva, ali houve o rompimento e o espírito não sofreu com as impressões da agressão, daquela agressividade. Vejam, o desprendimento já estava ocorrendo, mas não terminou, porque o desprendimento só termina com a morte. E não é imediatamente, ele é gradual. Então, já se iniciava ali a espiritualidade amparando aquele espírito. Vamos para o nosso dia a dia? Acidentes em rodovias, acidentes automobilísticos. Se aquele espírito que está ali e desencarna num acidente, naqueles acidentes que a gente fica, infelizmente, muito violentos, se é de acordo com o grau de adiantamento e por misericórdia divina, aquele espírito também já vai sendo desacoplado. Os laços vão sendo desfeitos gradualmente, deixando um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade. Qual é o objetivo? Da mesma forma, não há necessidade daquele espírito, pelo grau de adiantamento, pela tranquilidade, pelo desapego dele, ele não necessita passar com aquela impressão do sofrimento. Não precisa ter gravado no seu perispírito aquele sofrimento. Misericórdia e adiantamento, né? Merecimento do espírito. Contudo, existem irmãos que necessitam ainda passar por determinados sofrimentos. Por quê? Porque eles estão apegados à matéria e se recusam a compreender. E se recusam, não estou apontando, não estou julgando, mas é porque é uma recusa mesmo. Às vezes nós estamos tão imersos em determinados conceitos e determinados estilos de vida que temos uma dificuldade em compreender e modificar aquilo a que nós estamos habituados. Então, há uma negativa.
Então, esse espírito ainda sofre e esse desprendimento ele não é feito de uma forma fácil. Ele ainda passa. Por isso que nós encontramos, às vezes, tanto na literatura, psicografias, psicofonias, espíritos que encontram impressões em seu corpo. O perispírito encontra-se com impressões do desenlace, do desencarne, da morte pela qual passou o corpo, porque há um acoplamento tão forte que há uma dificuldade de passar para o plano espiritual. Então, o espírito é como se ele visse, como se ele sentisse aquilo tudo. Não porque ele está mais no corpo, mas porque ele tem um laço ali. O corpo morto, inerte, mas ele ainda acopla-se à matéria. E dali segue com as impressões. Por isso que a gente tem relatos de espíritos que estiveram no seu velório, que participaram do velório, espíritos que encontram-se ainda atrelados aos seus corpos, mas isso não pode assustar aquele que estuda a doutrina e que busca uma compreensão para uma aplicação prática. Não é isso que ocorre, não é uma questão de penalidade, não é uma sanção, é uma consequência da sua ausência de modificação. É uma consequência pela recusa em modificar algo que já se sabe que deve ser modificado. Misericórdia divina, a cada um de acordo com o seu conhecimento. É óbvio que aquele que mais sabe, ele será cobrado. Justiça e bondade divina. Então, nós temos que entender que esse desenlace, ele é natural e ele vai ocorrer. A morte, ocorre para todos, não é? E diante desse quadro, diante dessa apresentação, como se preparar para a morte? Como nós espíritas, podemos nos preparar para a morte? Porque nós somos imperfeitos, então nós ainda nos assustamos. Nós ainda temos dificuldade, principalmente dependendo da nossa família, do nosso círculo de amizades, como conversar sobre isso. Eu acho que a primeira ponto de partida é entender que é necessário se preparar para ela. E preparar-se é se reconhecer primeiro como imperfeito. Por quê? Porque senão a gente coloca nós colocamos nossas expectativas sobre nós mesmos lá em cima e a gente, às vezes, não tem condições de chegar. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então, é dentro dessa consciência da nossa imperfeição, buscar o aprimoramento moral, a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E isso tudo está atrelado ao que a doutrina vem nos ensinando, que os espíritos nos ensinam. É praticar a caridade moral. Mais do que a caridade material. A caridade material é necessária, sim, mas a moral ela é muito mais necessária e urgente nos dias de hoje. O que é caridade moral? Vamos escutar, vamos abraçar o nosso irmão, mas vamos escutar mesmo. Vamos afastar essa indiferença, vamos afastar essa desigualdade por questões de pensamentos conflitantes e díspares. Vamos tentar nos unificar no amor. Vamos praticar esse amor. Vamos ter um amor conosco, vamos nos amar também, vamos ter um olhar mais carinhoso conosco. Né? Vamos nos desapegar das coisas, vamos nos desapegar dos bens materiais. E aí, bens materiais, eu coloquei lá, agora me veio aqui à mente, eu coloquei lá a questão de carro, coloquei figurinha do carro, né, dinheiro. Gente, livros. Espírita adora livro, que eu sei, eu só estou aqui falando de mim mesmo. Nós adoramos livros, nós mantemos coleções dentro de casa, livros, quantos livros parados, ganhando poeira, juntando acro sem necessidade. Você já leu? Passa para frente.
vamos mobilizar, vamos modificar essa nossa noção de apego com as pequenas, grandes coisas, né? Porque para quem ama livro, o livro não é pequeno, não, é grande coisa. E a gente vamos começar a exercitar esse nosso desapego. Vamos começar a exercitar essa nossa tranquilidade de estar, essa tranquilidade de ser. Vamos começar a pensar se é necessário a gente falar tudo aquilo que a gente pensa. Se é necessário eu ter um olhar para o outro e querer vencer uma disputa. Se é necessário eu colocar para aquela pessoa aquilo que a minha doutrina espírita me ensinou com princípios básicos, se ela não professa da mesma fé que a minha. Nós temos fés diferentes, se ela professa uma outra crença religiosa. Por que vou impor? Não, não se deve impor. Nós temos que começar a trabalhar nosso aprimoramento moral. E eu tenho certeza que todos nós já demos vários passinhos pequenos em prol desse nosso aprimoramento, mas então nós temos que continuar. E como se preparar para a morte de entes queridos? Porque até então a gente está falando, vem falando o que é a morte, como é que é feito o desenlace, como se preparar para a nossa morte. E o ente querido? É claro que a tristeza, a saudade, elas vão fazer parte do nosso momento do luto, que é necessário. Vão fazer parte. E é natural. Só que nós não podemos nos apegar. Porque imagina aquela situação. O espírito está ótimo, está bem. Ele se desapegou da matéria. Ele está lá no plano espiritual e aí você aqui chorando, pedindo que é a sua vida, o que vai fazer da sua vida sem aquela pessoa, e aquela pessoa, atraindo aquela pessoa que estava ali indo para a pátria espiritual, retornando para casa. Então, como nos preparar para a morte dos entes queridos? A dor, a saudade a gente vai sentir, mas a gente não pode ter apego nem com os nossos queridos que já desencarnaram. Lembrar sempre com muito amor, muita amizade, com muita empatia, mas não se agarrar ao apego, não se agarrar a eles como se eles fossem a nossa única forma, até porque é a forma de compreensão, a forma de estar com eles. Porque se somos espíritos imortais, acreditamos numa vida futura, as relações pessoais, nós sabemos que aquelas relações baseadas no amor, na sinceridade, elas permanecem no plano espiritual. Não nesse vínculo que nós estamos habituados aqui, pai e filha, ou pai e mãe, mãe e pai, irmãos, não. Mas a fraternidade, o amor que se sente, o vínculo formado pelos sentimentos permanece no plano espiritual. E esse vínculo permanece e vai crescer. Então, é isso que nós temos que nos preparar. Nós temos que entender que o outro tem um momento dele. E se ele já desencarnou, é porque ele cumpriu o seu planejamento aqui. Olha que legal, olha que bom retornar para casa. E aí eu tenho que acrescentar, que não tinha acrescentado, mas a espiritualidade, como sempre, ela nos puxa a orelha e ela aponta os caminhos. A nossa passagem, a mensagem que nós lemos hoje, né, que a Cris leu para a gente, com nós, que fala sobre a prece intercessória. A prece intercessória, ela é de grande valia para auxiliar aos nossos irmãos espirituais, né, que desencarnaram e que podem estar passando por esse momento de desprendimento com um pouco mais de dificuldade. Então, que nós possamos fazer preces em prol desses nossos irmãos que nos auxiliam, que estiveram conosco em algum momento, ou até mesmo daqueles que não estiveram, daqueles irmãos que nós sequer tivemos conhecimento, conhecemos dessa existência. Por que não fazer uma prece intercessória por eles também, para que o desenlace se efetue de forma tranquila e amena? Nós podemos fazer tanta coisa
podemos começar a falar sobre ela, vamos desmistificar a morte, vamos começar a trabalhar dentro da família determinados conceitos, determinadas ideias. Será que a gente consegue falar com os nossos familiares, as pessoas mais próximas, como é que nós queremos, se nós seremos doadores de órgãos ou não? Se nós queremos ser enterrados, ser cremados? Aqueles que possuem condições e têm situação para isso, será que já fez um testamento para deixar claro como é que vai ser feita essa divisão? Ao invés de pensarmos que isso é mórbido, que isso é algo triste, que alguns chamam, você está chamando, como se nós pudéssemos alterar o nosso planejamento reencarnatório por conta de trabalhar com algo que é tão natural e que é a única certeza que nós efetivamente temos, independentemente do nosso credo, que é a morte. Será que a gente está alterando? Vamos desmistificar, vamos trabalhar com isso, para que nós possamos, quando chegar o nosso momento, conseguir voltar à nossa pátria espiritual de forma mais tranquila, mais amena, né? De forma mais tranquila, amena, sem sofrer. Eu acho que essa que é a questão. E aí, temos aqui, eu falei para vocês que eu tinha ido no Evangelho, porque quando a gente fala de paz e tranquilidade, que é o que nós buscamos, não só para a nossa vida futura, mas para a nossa vida de hoje, nós temos que recordar que o homem de bem, né, é uma lista de itens e não são taxativos, ou seja, não são os únicos, deixado bem claro que são apenas algumas, não é uma relação completa das qualidades que nós deveríamos ter ou almejar, mas aquele que se esforce para possuí-las já estará no caminho que conduz às demais. Ou seja, o espírita se faz no caminho, o espírita se faz no esforço que ele prega para desenvolver as habilidades morais necessárias para o seu desenvolvimento. Então, todos nós podemos desencarnar com tranquilidade. Todos nós podemos desencarnar sem um apego, desapegados a essa matéria, desde que a gente se prepare. E a gente tem que se preparar efetivamente todos os dias, porque a gente não sabe quando vai voltar para a pátria espiritual. A gente não sabe. E isso é a coisa mais... eu acho que é um ato de amor, que nos permite continuar nossas relações, nossos afazeres, nosso desenvolvimento, sem uma data limite, até porque isso aqui é uma prova. A Terra, a vida corpórea, como a gente sabe, é uma transição, é um período de escola, é uma escola. E nós continuaremos aprendendo lá. Se você continua aprendendo, se você busca a sua evolução aqui, quando você desencarnar, você continuará buscando a sua evolução no plano espiritual. A nossa evolução é contínua. Então, meus irmãos, nós temos que começar a falar sobre a morte sem qualquer tipo de tristeza, sem qualquer tipo de medo. Como eu falei lá atrás, o medo, na verdade, é uma insuficiência das noções sobre a vida futura. Tantos relatos nos livros, tantos relatos, tantos ensinamentos. Vamos colocar em prática e tentar trabalhar agora em prol dessa nossa vida futura, em prol desse nosso desenlace. Que nosso desenlace, quando chegar a hora, seja rápido, tranquilo e muito bem amparado pela espiritualidade. Eu espero ter passado de uma forma bem tranquila para vocês, de uma forma bem leve o tema. É um tema que eu acho que cabe muitos ensinamentos, muitas linhas, que eu acho que ainda faltam muito, que a gente precisa trabalhar, sim,
E é com muito amor eu agradeço a oportunidade que a casa me deu de fazer o estudo e a vocês por estarem aqui assistindo, viu? Obrigada, gente. Boa tarde.